Olá pessoal, eu sou o professor Gerson Pereira e esta é a terceira aula do módulo 4 do meu curso de Direito Administrativo. Nesta aula vou abordar os seguintes assuntos relativos a contratos administrativos: prazos e hipóteses de prorrogação dos contratos, responsabilidade pela execução e regras para o recebimento do objeto. E ao final resolverei questões de concursos sobre esses assuntos. Prazo do contrato administrativo. Como regra geral, a duração de um contrato administrativo está limitada ao prazo de vigência do respectivo crédito orçamentário. Ou seja, como a lei orçamentária anual, com vigência até 31/12 de cada ano, em tese, nenhum contrato poderia ter prazo superior ao ano fiscal. Só que a Lei 8666 prevê as seguintes exceções: a. Contratos cujos produtos estejam contemplados no PPA. Esses podem ser prorrogados se houver interesse da administração e se constar uma previsão nesse sentido no edital da licitação. B. Contratos relativos à prestação de serviços continuados, como serviços de limpeza ou de segurança. Esses contratos podem ser prorrogados por até 60 meses, admitindo-se uma prorrogação adicional de 12 meses nos casos justificados e autorizados pela autoridade superior. C. Contratos de aluguel de equipamentos ou de licenças de programas de informática. Esses poderão ser prorrogados por até 48 meses. E tem também os contratos de parcerias público-privadas, cujo prazo não pode ser inferior a 5 anos. Como regra geral, os contratos não podem ser celebrados com prazo indeterminado. Porém, há pelo menos uma exceção, que são os contratos de concessão de uso de bem público, que podem ser celebrados sem prazo certo, mas estes são contratos precários e, portanto, podem ser revogados a qualquer tempo. E tem também os contratos de consórcios públicos, que não são contratos administrativos propriamente ditos, mas ajustes entre entes da federação. Esses ajustes também podem ter prazo indeterminado. Prorrogação do contrato administrativo. A prorrogação pode ocorrer em relação ao início das etapas de execução, de entrega ou de conclusão. As demais cláusulas do contrato devem ser mantidas inalteradas, assegurando-se a manutenção do equilíbrio financeiro. As prorrogações devem sempre ser justificadas por escrito com autorização da autoridade competente. A Lei 8666 enumera as situações que autorizam a prorrogação dos contratos e que são as seguintes: a. Alteração do projeto ou das especificações pela administração. B. Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho às vontades entre as partes e que alterem as condições de execução do contrato. C. Interrupção ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem ou interesse da administração. D. Aumento dos quantitativos dentro dos limites estabelecidos em lei. E. Impedimento da execução do contrato por fato ou ato de terceiros, reconhecido por documento da administração contemporâneo à sua ocorrência. F. Omissão ou atraso de providências a cargo da administração, inclusive quanto aos pagamentos que resulte em impedimento ou retardamento da execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. Responsabilidade pela execução. Por óbvio, a responsabilidade pela execução do contrato é do contratado. Dessa forma, o contratado deve reparar, remover, reconstruir, reconstituir, substituir, em todo ou em parte, o objeto do contrato no qual forem constatados vícios, defeitos ou incorreção resultante da execução ou dos materiais empregados, sem custos adicionais para a administração. Além disso, o contratado também é responsável pela reparação dos danos causados durante a execução do contrato à administração ou a terceiros por sua culpa ou dolo.
Essa responsabilidade é do tipo subjetiva, ou seja, cabe à administração comprovar a culpa ou dolo do contratado para obter a reparação. E um conceito importante é que o contratado não pode alegar que a fiscalização da administração não detectou as falhas e, por isso, fugir de sua responsabilidade. A lei dispõe que falhas da administração na fiscalização ou no acompanhamento da execução do contrato não diminuem a responsabilidade do contratado. Agora, tem uma situação conhecida como fato da obra, em que os danos são causados pela existência da obra em si mesma, ou ainda, danos causados por fato imprevisível ou inevitável ocorrido durante a execução da obra, sem que alguém tenha tido culpa e sem que tenham ocorrido irregularidades na execução, aí o contratado fica isento de sua responsabilidade. E se em função disso ocorreram danos a terceiros, cabe a responsabilidade objetiva da administração. Por exemplo, se as explosões para a abertura do túnel do metrô causarem rachaduras nas casas de terceiros, a despeito de todos os cuidados e precauções, não cabe responsabilidade do contratado, mas sim da administração. Outro ponto refere-se à responsabilidade pelos encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e previdenciários decorrentes da execução do contrato. Obviamente que a responsabilidade pelo pagamento desses encargos cabe ao contratado. E a inadimplência do contratado não transfere a responsabilidade por esse pagamento para a administração. E a falta desses pagamentos não pode onerar o objeto do contrato e nem restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o registro de imóveis. Mas, no caso dos encargos previdenciários, a administração responde solidariamente pelo seu pagamento. Mas atenção! No caso dos encargos trabalhistas, há duas interpretações divergentes. Pela Lei 8666, como acabei de relatar, a responsabilidade do contratado não pode ser transferida para a administração, mesmo tendo ocorrido falhas na fiscalização. E no caso dos encargos previdenciários, a administração é responsável solidária. A outra interpretação é do STF. O TRT, ou seja, a Justiça do Trabalho, pode cobrar da administração pública os encargos trabalhistas subsidiariamente, caso ela não tenha fiscalizado adequadamente o pagamento desses encargos pelo contratado. O contratado arca com os custos relativos a ensaios, testes, provas de conceitos e demais exigências previstas em normas técnicas oficiais, como por exemplo a ABNT, necessários para a boa execução do contrato, mesmo quando não previstos expressamente no contrato. Pelo contrário, o contratado só não responde por esses custos somente se essa condição estiver explicitada no edital, convite ou ato normativo. E além dessas responsabilidades já mencionadas, o contratado também responde civilmente pela solidez e segurança da obra ou serviço. Ou seja, ele responde por danos ou prejuízos decorrentes da execução da obra ou de falhas pela segurança ou solidez do empreendimento. E também ele possui responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. Recebimento do objeto do contrato. À administração cabe atestar formalmente o recebimento do objeto do contrato, confirmando que foram seguidas fielmente as especificações e demais condições, como por exemplo o prazo, previstos no contrato. Obviamente que os objetos que estejam em desacordo com essas especificações ou condições deverão ser rejeitados no todo ou em parte. Como regra geral, haverá um recebimento provisório e um definitivo. Após o recebimento provisório, a administração verificará detalhadamente se todas as condições e especificações previstas para o objeto do contrato foram seguidas
e somente então emitirá o ateste de recebimento definitivo, podendo então autorizar o respectivo pagamento. Porém, o recebimento definitivo não isenta o contratado da responsabilidade pelo objeto do contrato, sendo ele obrigado a corrigir, reparar, remover, reconstruir ou reconstituir, no todo ou em parte, falhas, defeitos, incorreções, omissões detectados posteriormente ao recebimento do objeto, inclusive aqueles decorrentes da má execução ou emprego de materiais de má qualidade, isso tudo sem custos adicionais para a administração. A Lei 8666 prevê as seguintes regras referentes ao recebimento do objeto. Primeiro, quando o objeto for obra ou serviço. A. Até 15 dias para atestar o recebimento provisório, formalizado por escrito e assinado pelas partes. B. E até 90 dias para fazer o ateste definitivo. Nesse período, o objeto ficará em observação. Esse ateste definitivo será homologado por comissão ou servidor designado pela autoridade competente, podendo esse prazo ser excedido em situações excepcionais devidamente justificadas quando previstas no edital. Segundo, quando o objeto for compra ou locação de equipamentos. A. Haverá o recebimento provisório para posterior confirmação do material com a especificação. B. Somente haverá o recebimento definitivo após a verificação da quantidade e qualidade do material recebido e consequente aceitação. O recebimento será realizado mediante recibo, somente sendo exigido o termo circunstanciado no caso de aquisições de equipamentos de grande vulto. No caso de alimentação ou de gêneros perecíveis, serviços profissionais e obras e serviços de valor até R$ 80.000, exceto equipamentos e instalações sujeitas a verificações de funcionamento e de produtividade, a administração poderá dispensar o recebimento provisório, sendo, nesses casos, o recebimento realizado mediante recibo. No caso de material cujo valor seja superior a R$ 80.000, o recebimento será realizado por comissão com no mínimo 3 membros. Caso a administração não providencie o recebimento via recibo ou termo circunstanciado dentro do prazo fixado, a lei permite ao contratado dar como recebido o objeto, desde que comunique à administração, com 15 dias de antecedência em relação à expiração do prazo do recebimento, que ela, a administração, está omissa em providenciar o recebimento e, dessa forma, fará jus ao correspondente pagamento do objeto considerado entregue quando ocorrer a omissão da administração. Vamos agora aos exercícios. Essa primeira questão é da Fundação Carlos Chagas e caiu em 2015 para analista do Tesouro Estadual da Cefaz do Piauí. Sabe-se que os contratos administrativos diferem dos contratos regidos pelo direito privado. São muitas as peculiaridades e derrogações, podendo ser destacada como característica privativa daqueles contratos em face dos contratos regidos pelo direito privado a possibilidade de prorrogação do prazo de vigência, independentemente da natureza do objeto, a fim de atender o interesse público. B. Necessidade de autorização legislativa específica para a celebração de contratos de fornecimento e de prestação de serviços. C. Inexecução dos contratos, que enseja a imediata suspensão dos pagamentos devidos pela administração pública, independentemente da natureza jurídica do objeto da avença. D. Necessidade de indenização do contratado por danos concretos e lucros cessantes, no caso de rescisão do contrato, ainda que se esteja diante da hipótese de culpa do contratado, como caducidade ou encampação. E. Duração de grande parte dos contratos administrativos, adstrita à vigência dos créditos orçamentários a ele relativos. Apertem a tecla pause. Bom, pessoal,
A lei prevê algumas hipóteses de prorrogação do contrato, que são as seguintes: contratos referentes a investimentos previstos no PPA, contratos de serviços contínuos, que podem ser prorrogados por até 60 meses, admitindo-se mais 12 meses adicionais, nos casos justificados, e contratos de aluguel de equipamentos ou licenças de computador, que podem ser prorrogados até 48 meses. Ou seja, dependendo da natureza do objeto, admite-se ou não a prorrogação do contrato. Isso torna errada a alternativa A. E a alternativa B está errada, pois, como regra geral, não há necessidade de autorização prévia legislativa para a assinatura de contratos. Embora alguns contratos, como a venda de bens imóveis ou de consórcios para prestação de serviços públicos, exijam sim autorização legislativa prévia. Já no caso da alternativa C, tanto faz se o contrato é regido pelo direito privado ou direito público. A administração pode suspender os pagamentos em caso de inexecução dos contratos, ou seja, esse fato não é característica privativa dos contratos regidos pelo direito público. A alternativa D está errada porque a Lei 8666 prevê expressamente que não cabe indenização por lucros cessantes, independentemente se a culpa é da administração ou do contratado. E a alternativa E está correta, já que, em regra, o prazo do contrato corresponderá a vigências dos correspondentes créditos orçamentários. Essa questão também é da Fundação Carlos Chagas e caiu em 2015 para analista de controle externo do Tribunal de Contas Estadual de Goiás. A empresa MM Engenharia Limitada, contratada pela administração pública para execução de importante obra pública, executou fielmente o contrato, sendo o objeto recebido definitivamente pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso de prazo de vistoria, que comprovou a adequação do objeto aos prazos contratuais, observados os demais requisitos dispostos na Lei 8666 de 93. O prazo a que elude o enunciado, salvo em casos excepcionais devidamente justificados e previstos no edital, não poderá ser superior a 90 dias, b. 100 dias, c. 120 dias, d. 150 dias ou e. 180 dias. Apertem a tecla pause. Bom, pessoal, essa questão é fácil. O prazo estabelecido na Lei 8666 para a administração receber provisoriamente o objeto é de 15 dias e de 90 dias para fazer todos os testes que comprovem a adequação do objeto às especificações do contrato e emitir o termo de recebimento definitivo. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Mais uma questão da Fundação Carlos Chagas, que caiu em 2015 para o concurso do Tribunal de Contas do Estado de Goiás para analista de controle externo. O preposto do Tribunal de Contas do Estado de Goiás para um contrato de serviços de implantação de um sistema integrado de gestão que não inclui o fornecimento de software ou equipamentos, não precisa considerar, para liberar pagamentos, a vistoria que ateste o cumprimento dos compromissos do projeto. B. A existência de termo circunstanciado de recebimento provisório dos serviços. C. A comprovação da adequação do objeto de fornecimento aos termos contratuais. D. O cumprimento regular de todas as cláusulas contratuais. Ou E. O atendimento de determinações da autoridade designada para fiscalizar o contrato. Apertem a tecla pause. Essa questão é difícil. No artigo 73 da Lei 8666, estão definidos os prazos para o recebimento provisório, que é de 15 dias após a entrega, e de 90 dias para o recebimento definitivo. O artigo 74 prevê 3 situações em que a administração poderá dispensar o recebimento provisório. Primeira, gêneros perecíveis e alimentação preparada. Segunda,
serviços profissionais. Terceira, obras e serviços até R$ 80.000, desde que não se enquadrem em aparelhos e equipamentos sujeitos à verificação de funcionamento e produtividade. A segunda hipótese de dispensa do recebimento provisório são os serviços profissionais, nos quais enquadram-se os serviços de implantação de um sistema integrado. Dessa forma, nesse caso, o preposto não poderá exigir o termo de recebimento provisório, que pode ser dispensado. Assim, a alternativa correta é a letra B. E aproveitando, todos os outros itens definidos nas demais alternativas são mandatórios para que o preposto libere o pagamento. Questão do CESP de 2014 para técnico de administração do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Suponha que a Secretaria de Saúde do Distrito Federal tenha celebrado o contrato de prestação de serviços de limpeza e conservação do prédio da sede do órgão. Suponha ainda que a empresa contratada não esteja fornecendo o material necessário à execução dos serviços e que algum dos funcionários da empresa reiteradamente se ausentem do trabalho sem justificativa adequada. Com base nessa situação hipotética, julgue os seguintes itens. A empresa de limpeza e conservação contratada não será isenta da responsabilidade pelas falhas verificadas na execução de suas obrigações, ainda que se verifique que a administração não tenha fiscalizado o contrato adequadamente. Certa ou errada? Apertem a tecla pause. Essa questão é fácil. Conforme regra definida no artigo 70 da Lei 8666, a empresa não pode alegar a existência da fiscalização da administração para se isentar de suas responsabilidades. Portanto, correta a questão. Questão do CESP de 2014 para analista de administração do Tribunal de Contas do Distrito Federal. A regra de prorrogabilidade dos contratos poderá ser usada para assegurar compras de bem de uso contínuo destinados a atender a necessidades públicas permanentes. Certa ou errada? Apertem a tecla pause. Como regra geral, os contratos devem ter prazo limitado à vigência dos correspondentes créditos orçamentários. Porém, a lei prevê como exceção a prorrogação de contratos de prestação de serviços executados de forma contínua. Mas o enunciado fala em compras de bens de uso contínuo e não serviços executados de forma contínua, como está na letra da lei. Isso torna difícil a questão, pois temos que interpretar se a banca vai considerar que a compra de bens de uso contínuo incorpora ou não os serviços prestados de forma contínua. No caso específico, sim, a banca considerou que contratos para a compra de bens de uso contínuo também podem ser prorrogados. Por isso, certa a questão. Bom, pessoal, chegamos ao final da aula 3. No caderno de exercícios, tem mais questões de concursos sobre os assuntos abordados nessa aula. Em caso de dúvidas, deixem seu recado no meu perfil do itinerante. Até mais!